turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências. Bom, e na nossa aula de hoje, iremos falar um pouquinho sobre as plantas. Desde já, eu convido a você a abrir o seu livro na página 243, certo? Na unidade 4. Vamos lá acompanhar com a tia? Como são as plantas? Onde você costuma vê-las? Bom, vamos lá. Existem plantas de muitos tipos, né? E em diferentes ambientes. Há plantas em vários lugares, nas florestas, nos jardins e nas matas. Nem todas elas são iguais. Há plantas que dão flores grandes e coloridas, outras têm flores tão pequenas que mal conseguimos vê-las. E também tem aquelas que nem flores têm. E onde essas plantas vivem? Vamos lá. Algumas plantas, como a Vitória Régia, que é essa daqui, ó, que tem no livro de vocês, elas vivem na água, por isso elas são chamadas de plantas aquáticas. A maioria das plantas são terrestres, ou seja, vivem na terra. Exemplos são o ipê-rosa e o capim-dourado. Há também as que são chamadas de plantas aéreas, porque crescem presas a outras plantas, ou seja, acima do solo. Como o ipê-rosa é uma planta terrestre, capim-dourada é uma planta terrestre. Já a orquídea é uma planta aérea, porque elas ficam acima do solo, elas vivem presas a outras plantas. Então, ela não fica no solo, certo? Elas ficam no ar, presas a outras plantas. Então, aqui na página 244, temos uma pequena atividade. Observe as imagens e faça o que se pede. Aí vocês irão observar bem certo essas 4 imagens. Escreva os nomes das árvores frutíferas. Aí aqui nós temos o quê? A mamoeira, o coqueiro. Escreva o nome da planta que pode ser encontrada em jardins. Qual é? A margarida, né? Aí tem a margarida. Escreva o nome da planta encontradas em hortas. E o que a gente encontra em horta? Então, se vocês observarem bem essas imagens, aí no meio dessas figuras, temos o quê? Temos o alface, né? E ele geralmente é encontrado em hortas, não é isso? Vamos lá para a segunda questão. Há alguma planta na sua escola ou na sua casa? Localize a que achar mais bonita. Desenhe e pinte todas as suas partes. Aí aqui nós temos, encontre no diagrama de palavras o nome dos frutos das árvores a seguir. Temos a macieira, a goiabeira e a bananeira, certo? Na página 245, vamos ver um pouquinho como são as plantas. A grande maioria das plantas é formada por raiz, caule, folha, flor e fruto. No entanto, algumas delas não têm flores nem frutos, como as samambaias. Em qualquer planta, todas as partes são importantes e cada uma delas trabalha para que a planta cresça saudável. Você conhecerá a seguir as estruturas de uma planta terrestre, que tem todas as partes mencionadas acima. Temos a folha, que ela é responsável pela respiração e transpiração da planta. Elas também produzem o alimento de que a planta precisa. Temos as flores, temos também o caule, que sustenta as folhas, as flores e os frutos. Ele é responsável por levar a água e nutrientes, sais minerais, viu? Que é da raiz para as folhas. E também por transportar para as outras partes da planta os alimentos produzidos nas folhas. Temos a raiz, que é responsável pela nutrição da planta. É pela raiz que a planta absorve a água e sais minerais,
também fixa no solo. Temos as flores, que são os órgãos reprodutores da planta. Elas atraem animais e origem o fruto. Temos também os frutos, que contêm as sementes. Eles servem de alimentos para diversos animais e para o ser humano. Falando em frutos, lembramos da semente. E a semente tem a função de gerar novas plantas. Ela contém reservas de alimento para que as novas plantas germinem e cresçam, certo? Então, olha só. Na página 246, temos uma pequena atividade também. Ou seja, vocês irão responder da página 243 até a página 246, certo? Então, essa foi a nossa aula de ciências. Vamos agora para a nossa próxima aula, certo? Então, responda a atividade. Se tiver alguma dúvida, fala com a tia, certo? Bom, turminha, voltamos com a nossa aula de história. E hoje iremos falar sobre uma data muito importante, que é o dia 16 de setembro, exatamente hoje. Hoje comemoramos mais um aniversário da emancipação política do nosso estado, que é Alagoas, ocorrido em 1817, completando assim 203 anos. Olha só que legal! Hoje o nosso estado está fazendo 203 anos de aniversário. E essa aqui é a nossa bandeira de Alagoas. Ela está aqui, ó. A bandeira atual do estado de Alagoas foi criada por meio de uma lei estadual em 23 de setembro de 1963, juntamente com o brasão de armas. Ambos são usados em documentos e representam oficialmente o estado. Foi criado pelo professor Theo Brandão em 1963. A bandeira do estado de Alagoas é um retângulo dividido em 3 cores. Temos o vermelho, o branco e azul, como está aqui, ó, embaixo. E esse aqui é o brasão, que está no meio da nossa bandeira. Ele representa o nosso estado. Então, o brasão foi criado em 1974, também pelo professor Theo Brandão, e ele simboliza as 3 vilas que deu origem ao estado, como a Vila de Alagoas, Porto Calvo e Penedo. Os ramos de algodão que ficam em volta do brasão e os ramos de cana-de-açúcar, eles são para lembrar a principal economia da história do estado. Já as tainhas, que são esses peixes aqui, ó, é uma espécie de tainha. Geralmente são encontrados nos lagos e nos rios da região. Desse modo, essa serve para representar a pesca, já que por muito tempo elas foram a principal fonte de riqueza da região. Esses peixes também foram usados para representar as 3 maiores lagos de água doce do estado. Bom, voltando para a história de Alagoas, Alagoas fez parte da capitania de Pernambuco até 1706, quando foi criado a comarca de Alagoas, com jurisdição em Porto Calvo, Pernambuco. Em 16 de setembro de 1817, Dom João VI, rei de Portugal, emancipou a comarca de Alagoas da jurisdição de Pernambuco,
dando-lhe um governo próprio. Alagoas passou a ser a capitania, tendo como capital a Vila de Alagoas, hoje mais conhecido como Marechal Deodório. Então, essa é a história resumida sobre a emancipação política de Alagoas, que é uma data muito importante e que daqui mais uns anos vocês vão entender com mais precisão, certo? Então, agora eu quero que vocês façam uma pesquisa com o hino de Alagoas e vocês copiem o hino de Alagoas na disciplina de História, certo? Vocês irão copiar o hino completo de Alagoas na disciplina de História, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tenham todos uma ótima tarde e até a próxima aula, certo? Beijo, meus amores. Até a próxima aula.